Temporada 3 Capítulo 3. O sentimento dentro de todos nós, o nascimento de uma lenda. O presidente estava prestes a explicar o plano, mas foi interrompido por Inco. Espera, não quero e muito menos posso impedir meu filho de se envolver nisso, mas acho que precisamos de explicações. Presidente, que explicações, senhora Midoriya? Porque o Dr. Tema tá aqui. Quem é esse piloto? Onde conseguiu o avião? Presidente, o Dr. Watanabe e o piloto o Sr. Watarigami são antigos colegas meus. Somos colegas há anos e os dois estão entre a minha lista de contatos mais confiáveis. Foram de extrema importância, especialmente em meus primeiros anos como presidente da Aerotech. São as pessoas em que mais confio. Gosto de chamar o grupo de equipe primária. Watarigami. Isso mesmo, além de piloto sou engenheiro especialista em veículos. Meus favoritos são voadores. Presidente, o Dr. Tema me ajudou no recrutamento de empregados, conferido o estado psicológico e, em casos extremamente suspeitos, as memórias dos candidatos, para se certificar de que não eram vilões ou concorrentes sem ética e desprezíveis, querendo roubar nossa tecnologia, e me ensinou a detectar sinais de mentira e outros que indicam quando alguém não é confiável. Quanto ao avião, consegui graças a outra colega minha de uma agência de viagens, e o último membro da minha equipe primária é japonesa, mas trabalha nos Estados Unidos. O último da equipe primária é o homem que estão vendo aqui, e o Sr. Dylan, atual chefe da IQT. Indivíduos do Kirk de tradução, são um grupo de pessoas com esses Kirk de diferentes lugares do mundo, que tem como missão facilitar a comunicação entre pessoas do mundo. Alguns se corromperam e ajudam vilões. O Sr. Ele linguisticamente é a ponte que permite que todos se entendam. Dylan parou de se concentrar e relaxou um pouco. Dylan. Pronto, todos aqui no bar conectados com o japonês. Demorou um pouco mais do que eu esperava, mas consegui. E destaca. Dylan? Nome ocidental, de onde o senhor é? Dylan. Austrália. Mas os indivíduos com meu Kirk viajam pelo mundo desde muito pequenos. Ouvir línguas estrangeiras desde pequenos ajuda a desenvolver nosso Kirk e conectar pessoas que não o possuem com facilidade. Hisashi. Espera, acho que no Rio da vilã da Tanzânia vimos um homem com o mesmo Kirk que o seu. Ele precisou tocar na cabeça da vigilante. Dylan. Conseguiu finalizar a conexão linguística Raido para ela falar japonês. Hisashi. Sim, Dylan. O tradutor deve ter um nível alto, mas só o que tem o domínio mais avançado de todos sobre esse Kirk conseguem fazer a ponte linguística só por concentração e audição. Presidente. Obrigado por responder por mim, Dylan. Mais alguma pergunta? May, qual o plano? Presidente. Muito bem, cada um de vocês, apesar de maneira apressada em que foi chamado, foi escolhido por suas habilidades e quirks que, sob o meu ponto de vista, são as ideais para combater a ameaça. Enquanto o presidente contava a Izuku o plano e o papel de cada herói no mesmo. Na cidade de Shizuoka. Endeavor junto com os outros heróis do Top 10, seu filho Todoroki, Melissa, o guerreiro vendaval, Mirio, Kaminari, Kirishima, Ida, Uraraka, Momo e outros alunos da turma 1A e B da turma de heróis e alguns poucos heróis de apoio combatiam os clones de Twice que pareciam não ter fim, enquanto defendiam os civis que pareciam estar sendo reunidos pelos invasores nos centros das cidades invadidas, deixando as mesmas em ruínas, logo depois de reunir a maior parte possível da população. O Kirk de heróis profissionais como Endeavor, Motile e Deirukiryu permitiam que acabassem com muitos clones de uma vez. Cruz com seus escudos ajudava a manter os civis e heróis muito feridos a salvo. Besto Jeans, Miko, Aizawa e Digishot derrotavam os clones que chegavam. Kamun Vold e Seaux resgatavam os civis que ficaram presos nos destroços do ataque ou estavam encurraladas e sendo agredidas de diferentes formas pelos clones, derrotando mais clones no caminho. Com o suporte de Midnight Pressão e o Ink com máscaras de gás para não serem afetados pelo kick de Midnight, foram junto a Toga e Tech Master para o prédio da Aerotech onde suspeitavam que estava o Twice original e pensavam em prender o presidente, que pensavam ser o original. Pressão e Toga danificavam as máscaras das armaduras dos clones e logo os menos eram afetados pelo gás produzido pela pele de Midnight, sendo esse um método mais prático para pôr caminho entre os clones.
Os heróis faziam todo o possível, trabalhando bem em grupo e combinando bem seus quirks e demais habilidades, mas sem importar o vantajoso de seus quirks e ou o controle polido dos mesmos e suas técnicas de combate, além da inevitável fadiga, as fraquezas de alguns quirks, como o superaquecimento que ocorria com o Endeavor depois de lutas muito longas e que diminuía as capacidades de seu quirks progressivamente, e o fato das penas de Aux diminuírem conforme o mesmo as usava para atacar ou tinha que voar constantemente, complicavam mais as coisas. Endeavor combatia os clones e Nomus que via, mas já começava a notar os efeitos do superaquecimento cada vez mais presentes. Ficou pensativo enquanto combatia próximo ao seu folho Todoroki. Mente de Endeavor. Vamos precisar de reforços, mas está tudo muito sobrecarregado em todo o Japão, mas o estranho é que parece que eles só estão nos encurralando em vez de atacar com todas as forças. Os membros mais importantes da Liga de Vilões parecem não estar aqui em Shizuoka. Se estão nos encurralando, o que estão esperando para tentar nos destruir? Dentro da Aerotech, os membros importantes da Liga de Vilões, incluindo Alforone, estavam esperando paciente enquanto Gentler conferia em uma live secreta que só era assistida por vilões se os sistemas da Aerotech junto à ajuda de antenas de rádio conseguia transmitir o vídeo de Labrava. Gentler, todas as redes conectadas às redes da Aerotech, vamos ver o vídeo especial. Alforone. Perfeito. Kurogiri, abra o papel para Tóquio, por favor. Kurogiri obedeceu. Alforone. Vou pessoalmente a Tóquio para logo depois do espetáculo expor minhas exigências no avião onde estavam Izuku, Mei, Hidetaka, Inko Hisashi, o presidente, e os heróis chamados de diferentes locais do mundo. Piloto Watarigane notou algo estranho. Watarigane. Estamos recebendo um sinal estranho. Parece um tipo de vidro. Presidente. Transmita na TV da primeira classe. Watarigane cumpriu a ordem do presidente e viram Davi no monitor depois de respirar fundo. O mesmo disse. Davi, o que todos estão vendo foi transmitido e está sendo transmitido por todos os canais de TV ao alcance do sinal. Vocês da sociedade gostam de acreditar em heróis. Seres com capacidades incríveis que antes do surgimento dos quirks só existiam em mitos e histórias. Durante essa primeira parte do discurso, várias imagens de Almighty e outros heróis salvando pessoas, logo foram substituídas por muitas imagens de violência doméstica de alguns de seus irmãos quando crianças, e principalmente um pequeno Davi e sua mãe sendo agredidos, e no caso das crianças brutalmente exigidas, quando qualquer um saberia que estavam totalmente esgotados. Enquanto essas imagens, Davi continuou seu discurso. Davi, mas não fazer ideia da escuridão que existe debaixo da luz superficial que aparentam os que supostamente assumiram o dever de ser seus protetores. Logo as imagens mudam para imagens de Monty Lady, Almighty e outros heróis do top 10 do ranking nacional tirando fotos, dando autógrafos e desfilando em frente à mídia enquanto apareciam em público ou prendiam vilões. Durante essas imagens a voz de Steine surgiu e continuou. Steine, seus heróis, considerados grandes protetores e campeões entre sua capa de luz superficial de luz e a escuridão que escondem a maioria dos heróis, possuem uma camada de ego. Poucos são aqueles que não priorizam a fama e o reconhecimento como qualquer celebridade ordinária. Poucos são os dignos do título de verdadeiros heróis. Mais uma vez foram mostradas imagens de Endeavor abusando de sua esposa e praticamente torturando seus filhos com treinos extremos. A voz de Davi retornou. Davi, crueldade. As imagens mudaram mostrando o atual herói número 2 do ranking nacional disparando suas penas e cortando com penas maiores um vilão que não parecia ser mais que um ladrão que enquanto podia falar implorava por sua vida. Davi, instinto assassino. Logo as imagens mudaram, mostrando a tal heroína número 5 Mirko, indo em direção a uma emergência. Dois heróis de apoio chegaram simplesmente querendo ajudar, mas a mesma os nocauteou com seus poderosos chutes de patas de coelho, e indo resolver tudo sozinha. Davi, orgulho. Mais imagens de Monty Lady posando apareceram. Davi, vaidade. Esses e outros pecados foram cometidos por aqueles que superficialmente eram conhecidos como protetores heróicos que lutam pela justiça. Mas de quem é a culpa de tudo isso? A voz de Steine retornou.
e mostraram um clipe dos organizadores do evento das licenças provisórias conversando. Tal clipe foi filmado pelas câmeras de segurança. Organizador: já temos os resultados dos exames de licença provisória. Cerca de 80% falharam no exame. O que podemos fazer, chefe? Chefe, faça outro exame para dar chance aos que não passaram. Não podemos nos permitir perder heróis. Stein, a culpa não é individual, é uma culpa coletiva. A culpa de sociedade que aceita não só heróis ególatras, mas também heróis mal preparados e fracos ou imprudentes e impulsivos, que não pensam em seus atos e na maioria dos casos sempre visam o próprio bem antes do bem coletivo e se salvam pessoas e para melhorar sua imagem na frente da mídia. A sociedade tem os heróis que merece. A Força Secreta e Midnight estavam quase na Aerotech, mas Pressão parou subitamente perto de uma TV de uma loja ao ver as imagens que viu. Ficou em choque. Era a imagem de uma casa de tamanho médio pegando fogo. Aparentemente o fogo foi causado por uma multidão. Pressão conhecia muito bem aquela casa, morou nela durante seus primeiros 6 anos de vida. Wink, cara, vamos rápido. Toga, isso não podemos parar agora. Os dois notaram que Pressão rangia os dentes e apertava as mãos com ódio. Stein, uma sociedade ingênua e estúpida que quase sempre só reage ao medo e à ira. Davi, vocês têm os heróis que merecem, portanto, graças aos seus descuidos e julgamento superficial, vão ter o fim que merecem. Mente de Pressão, acho que eu tô mais puto que nunca, só por me fazer lembrar disso. Pressão, o desgraçado que teve a ideia de pôr isso no vídeo não vai ter mais osso para curar. Pressão correu e viu a horda de clones e gnomos tentar atacar o grupo, mas concentrando todo o seu poder lançou uma rajada de vento ondulante que soprou todos os gnomos contra os prédios e paredes, deixando os mesmos fora de combate instantaneamente. O único que resistiu foi um gnomo maior e mais musculoso. Pressão avançou e o gnomo fez o mesmo. Pressão foi mais rápido e conectou um golpe direto na cara do gnomo que não só estourou a cabeça do gnomo, mas também todo o seu peito e tudo que estava acima de sua barriga foi mandado para longe, como um monte de restos que impactou em um prédio próximo que quase teve uma abertura feita pela força da pressão do ar que gerou um impacto. Mente de Pressão. Sempre tentei ser uma boa pessoa, apesar do involuntariamente destrutivo que pode ser meu poder. Por isso até esse momento, nunca usei toda a minha força contra um inimigo. Todos estavam chocados ao ver aquilo. Midnight, quem é esse garoto? Parece até um golpe do Almighty, como nenhum herói ouviu falar dele. Melissa, viver com uma força assim e pouco controle sobre ela, não sei como ele ficou tanto tempo sem usar a força total. Disse a sucessora do herói no Merpun quase sussurrando. Wink, esse é o Pressão, o amigo mais forte que eu tenho. Disse chocado. Techmaster, tem muito potencial escondido por aí, mas nem a gente sabia que ele podia gerar tanto poder no golpe só. Confessou também chocada. Midnight e principalmente Toga não tinha palavras, estavam impressionadas, surpresas e assustadas ao mesmo tempo. Pressão. E não posso usar o máximo poder à vontade, melhor continuarmos. Midnight, certo, vamos. Com o vídeo finalizado, todos os civis ficaram em pânico por descobrir os pecados de alguns de seus heróis, pareciam não confiar totalmente nem nos que não tiveram más atitudes expostas no vídeo. Uma parte da multidão depois de alguns segundos ficou reflexiva e alguns pareciam até deprimidos, principalmente as crianças, ainda mais as que sofreram um grande desencanto ao ver as más atitudes que seu herói favorito teve ou poderia vir a terça-feira. A multidão agora relutante, com mais medo que antes e até furiosa com alguns dos heróis, ficou difícil de controlar o que serviu de distração para o exército de clones de Twice com armadura, vilões e gnomos tomasse vontade. Os heróis que estavam indo com Izuku para a batalha e o próprio Izuku ficaram em choque e ficaram chocados. Presidente, Izuku vai se trocar. Mei ajuda ele a forma de vestir a armadura e a mesma dos outros modelos. Izuku e Mei, entendido, senhor. O Atarigami, estamos quase chegando, presidente. Katrina, abalando a confiança nos heróis pouco antes do massacre, astuto e cruel a partes iguais. Gato, bom, todos sabemos nossa parte no plano, confio no profissionalismo de todos aqui. Placa,
Bom saber, afinal você é o pior ranqueado aqui, nem parece que tão poderoso quanto o presidente disse. Gato. Ei, faz ideia de quanto tempo levei para entender, dominar e aperfeiçoar meu Kirk. Só demorei para entrar no top 10 por isso. Paladina. Não subestime tanto os companheiros, e principalmente seus oponentes. Nenhum combate fácil. Depois de poucos minutos Izuku voltou com a armadura posta. Era uma armadura que parecia mais leve que a anterior e deixava a boca de Izuku exposta. Presidente. Vou listar rapidamente as modificações. Substituímos o pesado braço forte metálico que você usava por punhos metálicos grandes e mais leve, mas pode ser usado com mais rapidez e precisão. As luvas elétricas agora podem atingir uma carga maior e levam menos tempo para carregar voltagens grandes. O cachecol é do mesmo material do cachecol do herói Eraserhead. Ele queria que você aprendesse a usar como o Shinsu, mas não teve tempo de te ensinar. O Atarigami. Chegamos, com chegar perto do chão. Presidente. Certo. Placa, gato, vocês cuidam da primeira etapa. Enquanto o avião pousava, Montilade era submetida por inúmeros clones que subiam em seu corpo e arranhavam incessantemente com as garras da armadura, alguns acertando locas especialmente sensíveis e usando as luvas elétricas. Ryukyu estava em uma situação similar, mas graças à pele dura de sua forma de dragão oferecia muito mais resistência que Montilade. Mesmo assim, naquela situação, era só questão de tempo até encontrarem os pontos fracos de sua forma de dragão. O Atarigami chegou e Izuku, Paladina, Peçonhento, Placa, Gato e Katrina saíram do avião preparados junto a um drone de vigilância igual aos feitos por Techmaster. Krusty, vendo que a maioria dos heróis estava extremamente cansada, ergueu uma barreira em volta dos seus aliados próximos. Mirio, vez do outro presidente, rapidamente entendeu a situação e avisou ao presidente real. Mirio, a heroína profissional Midnight e a força secreta estão a caminho da Aerotech, já devem estar chegando lá. Presidente. Obrigado, Mirio. Vou monitorar o andamento da batalha pelo drone de vigilância, vocês já sabem o que fazer. Os Tarigani, vamos procurar os heróis que estão indo para lá, me deixe com eles e leve as pessoas do para longe desse caos. Depois, se possível, volte para evacuar os civis dessa área. O Atarigami, tem certeza que quer ir, presidente? Não seria perigoso? Presidente. Um verdadeiro líder não fica escondido eternamente. Vou estar lá para reivindicar o que esses vilões me roubaram. Mirko, assim que voou, Izuku tentou atacá-lo com um salto e um chute na cabeça, mas Izuku esquiva por muito pouco, quase sentindo a pata de coelho da heroína profissional roçar no capacete da armadura. Se afasta um pouco e adota uma posição de karate. A heroína prepara um chute alto, mas antes que o pé de coelho conecte o ataque, Izuku e mais rápido e acerta um golpe de mão aberta no nariz da heroína profissional, que pela força do golpe retrocedeu com o nariz sangrando. Golpeia com um chute potente nas costelas. Izuku se arrisca bloqueando para o golpe com dificuldade e, usando o básico da técnica de Aikido Aikijutsu, lança a profissional que amortece sua queda, mas ainda rola pelo concerto. Endeavor. Pare, Mirko. Se estivessem aqui para nos atacar, não permitiriam que realizássemos o primeiro movimento. Mirko. Esse deve ser o tal espírito de aço, a armadura desses clones e parecida com a dele. Isso tudo deve ser uma armadilha. Izuku. Olha, estamos aqui para ajudar. Mirko se irritou mais por ouvir que a voz do sujeito de armadura era a voz de um adolescente. Mirko. Mirko parou ao ver que suas patas batiam no chão de forma involuntária. Logo que notou isso, prestou mais atenção aos instintos animais que teve desde que nasceu, graças ao seu Kik Coelho, e a imagem que aquele aparente adolescente projetava junto com uma presença um tanto intimidante, era de uma cobra, um predador perigoso para um coelho. Mente de Mirko. Merda, parando para pensar, ele seguir meu ritmo de luta. Os coelhos batem os pés no chão quando sentem algo perigoso chegando e avisam seus semelhantes do perigo, ou quando estão felizes. Claro que é o primeiro caso, fora que, segundo os relatos e boatos, o vigilante de armadura tem mecanismos que usa para lutar, e contra mim ele não usou nenhum. As mãos e braços dele não estão tremendo nem nada, tem membros muito sólidos debaixo daquele metal.
Meus instintos me dizem que mesmo em minhas melhores condições não poderia me dar ao luxo de subestimar esse sujeito. Espírito de aço. Algo errado. Peçonhento. Sem tempo para conflitos internos agora. Temos que executar o plano. As barreiras começaram a ceder rachando. Crust. Se preparem, as barreiras não vão aguentar muito tempo. Gato. Beleza, já tenho a música certa. Placa. É sério isso? Disse o herói americano colocando as mãos no chão. A terra começou a tremer, nem Izuku, nem nenhum dos heróis internacionais ficou suspreso. Placas que pareciam de algum material rochoso ou metálico começaram a surgir no corpo do herói, cobrindo seus braços e pernas. Endeavor. Oh, que é isso? Espírito de aço. O Kir do herói americano, placa metálica. Plas feitas do mesmo material que surge dos braços do herói começaram a emergir do lado de fora e em torno à barreira, atravessando com facilidade. Placa. Faz a sua parte, brasileiro. Gato logo depois de concentrou eletricidade nas mãos. Gato. Protejam os olhos. Todos que puderem ouvir o grito obedeceram e o herói criou um flash de luz. A música que Gato colocou começou a tocar e Gato com uma de suas mãos começou a carregar o pilar de Mi com a outra mão. Atraiu um Kerro em que usou diamagnetismo. A eletricidade no pilar começou a gerar um campo eletromagnético que atraiu todos os clones de armadura para o pilar. Logo o carro, com a influência no campo magnético que estava no solo, começou a levitar. O drone de vigilância teve interferência. Mei. Algo errado. Presidente. Não, isso significa que a primeira parte está funcionando com o carro levitando. Começou a lançar raios, enquanto boa parte dos clones era atraída pelo ímã gigante que se tornou o pilar feito por placa. Sempre que sentia que a eletricidade estava acabando, Gato absorvia a energia das luvas elétricas das armaduras dos clones para se manter carregado. Kaminari, sentindo aquele acúmulo de energia, ficou pasmo. Kaminari, quem tá fazendo isso? Eu tenho que saber. Kaminari foi dando choques sem medo, pois tudo que via à sua volta eram gnomos e clones de armadura. Endeavor, vendo aquilo, quis se recuperar e falou com seu filho Todoroki. Endeavor. Shoto, por favor, me resfrie com seu lado de gelo. Todoroki. Sim, senhor. Todoroki começou a resfriar. Seu pai Izuku se lembrou do plano. Presidente. Placa crie pilares e junto com o gato façam ímãs gigantes para se livrar do excesso dos clones. Paladina. Está quase na nossa hora, jovem. A barreira feita pelo herói número 10 começou a se quebrar. Por algum motivo a imagem de Safari na sua mente, e projetando tal imagem sua consciência disse. Imagem de Safari. Esse é o momento de usar tudo que você aprendeu. Execute todos eles perfeitamente. Izuku viu tudo em câmera lenta e o relógio da zona soou mais rápido e alto que nunca. Mente de Izuku. Entrar nesse estado já é tão normal para mim que é quase como abrir uma porta sem chave. Qual a diferença agora? Bom, se isso é uma técnica, precisa de um nome. A barreira e quebrou. E Izuku foi ao combate junto à Paladina. Mente de Izuku. Zona profunda. Execução perfeita. Rapidamente acerta um clone no queixo, fazendo o mesmo apagar. Logo se afasta e usa os punhos grandes para acertar vários que investigam contra ele. Depois esquiva um soco muito ruim e aproveita que clone projetou todo, deu corpo furante o soco de uma forma terrível e usando a Ikkyo puxou para o clone para o chão. E logo enquanto o clone estava em queda, Izuku encaixou uma joelhada no queixo do clone. Esquiva um ataque de garra de um clone. Izuku rapidamente se esquivou com seu jogo de pés e começou a usá-lo para ir em zigue-zague, serpenteando para trás. Outro clone tentou entrar com um ataque de luva elétrica, mas Izuku apenas foi mais para trás, dando um passo largo, e o clone com as manoplas eletrificadas passou entre ele e o clone com as garras. O clone com as garras arranhou as coistas na armadura do clone, que atacou com as garras elétricas, atravessando as costas da armadura de seu lidado, pegando o antebraço do clone com as manolas eletrificadas. Izuku, usando a ID, fez o clone girar na queda e usou as manoplas carregadas do segundo contra o primeiro clone que o atacou. Um gnomo de grande tamanho chegou atacando Izuku, que foi atingido, mas usou a tempo o escudo da armadura para suavizar o impacto. Mesmo assim rolou no chão.
Onun avançou. Izuku se levantou e estava indo para trás, tentando esquivar, mas antes que o ataque pudesse ser conectado ou esquivado, a heroína inglesa Paladina aparece com uma lança de energia que era de uma cor azul claro, fincando a lança direto no olho do gnomo, atravessando diretamente seu cérebro sem dificuldade. No mesmo instante Izuku ficou de joelhos e conseguiu cravar a lâmina do antebraço da armadura no joelho do gnomo. Outro gnomo chegou por trás de Izuku, mas a Paladina com uma alarda crivou o peito do gnomo. Izuku, que já tinha ouvido um gnomo se aproximando no mesmo instante, como uma cobra constritora, rodeou o gnomo e lulou em suas costas, fincando as garras no cérebro do gnomo e mandando uma carga elétrica. Logo o corpo do gnomo caiu morto no chão. Clones começaram a rodear Izuku, mas rompendo a formação como uma lança, entrou e o transformando a lança em uma foice, girou a mesma para afastar os clones. O grupo de clones estava chegando, mas Izuku impediu os mesmos, lançando uma carga elétrica. Um clone que não foi atingido atacou junto a outro que a profissional não teve tempo de empassar ou cortar. Izuku deu um passo em diagonal, desviando de um soco acertando um gancho na barriga do clone, logo abaixo das costelas. Seguido de uma cabeçada, logo desviou de ataques de um clone com as garras e chutou o clone direto na cabeça, que fez o clone apagar. Logo o outro veio correndo, e Izuku lançou um soco de karatê na barriga do clone com a postura mais firme que tinha, e fez o clone voar cerca de 1 metro para trás, caindo com o impacto. Um gnomo começou a chegar atrás de mais alguns clones. Paladina se protegeu com a haste de sua arma do golpe de um gnomo. A haste quebrou e a heroína se afastou com as metades da haste em mãos. A criatura, pensando que a heroína estava em defesa, tentou atacar, mas teve a barriga perfurada por tonfas pontiagudas. Paladina: eu posso projetar qualquer arma branca. A heroína avistou o grande gnomo e fez um escudo torre. Paladina: espiroto, um empurrão. Izuku entendeu com aquelas poucas palavras, e quando a heroína inclinou o escudo como uma rampa, Izuku subiu no escudo e com toda a força a heroína inglesa lançou Izuku, que com os braços para frente e lâminas dos braços ativadas acertou a cabeça do gnomo como uma lança humana. No instante em que Izuku acertou a cabeça do gnomo, ele e Paladina concluíram suas impressões um do outro em seus pensamentos. Mente de Paladina: jogo de pés irregular, prende na Ico, facilidade de transição entre estilos, força, precisão e confiança suficiente nas habilidades marciais para se dar ao luxo de usar os mecanismos da armadura ao mínimo. Mente de Izuku: jogo de pés firme mas não rígido, grande conhecimento de armas brancas, ampla habilidade no manejo de armas de haste, grande domínio de técnicas de luta e individualidade. Mente de Paladina: ele é ponto. Mente de Izuku: ela é ponto. Mente de ambos: realmente forte. Izuku, logo que caiu, continuou golpeando clones e gnomos menores, e a Paladina continuou cortando e empalando os clones gnomos. Um grupo de clones segurou Izuku, mas Mirio apareceu, atravessando e golpeando os clones que seguraram Izuku, enquanto Mirio soltava Izuku. Kirishima e Ida davam cobertura junto a Ida e Uraraka, que fazia todos os clones em seu caminho levitarem, resistindo às náuseas que começava a sentir por usar muito seu Kirk. Izuku: obrigado, Lemillion. Agradeceu para logo continuar atacando. Todos trabalharam juntos, mas as habilidades de combate do espírito de aço impressionaram todos. Kirishima era o mais surpreso, e enquanto golpeava e derrubava inimigos pensava: mente de Kirishima: o Izuku luta de um jeito incrível que mesmo todos os golpes dele até agora foram certeiros, e ele quase não perde a chance de aproveitar quase toda a oportunidade de encaixar um contra-ataque. Além disso, mesmo nessa situação, ainda que ele tenha acabado de chegar, não faz sentido ele nem parecer cansado apesar de toda essa pressão. Ele parece ficar cada vez mais rápido. Kirishima ficou surpreso ao perceber uma coisa. A mente de Kirishima: espera, eu evoluí meu Kirk graças ao treinamento intenso do acampamento de recuperação e a pressão que eu sofri contra aquele vilão das lâminas e aquele outro dos braços metralhadora. Mesmo com a armadura, ele sabe que enfrenta vilões com vantagens que ele não tem e que superam a defesa da armadura. Se pressão é igual a evolução, então ao estar sob pressão constante no momento das lutas, ele evolui constantemente os reflexos e habilidades de combate.
A cada golpe, a cada ataque a eficácia dele em combate aumenta, ainda que seja um aumento mínimo. Enquanto os outros lutavam, Katrina, Placa, Peçonhento e Camuy Woods abriam caminho para continuar resgatando civis e heróis feridos. Um grupo muito grande de clones e gnomos chegou para atacar Kirishima, mas facas carregadas de energia foram lançadas e explodiram. Era Bakugo que, lançando várias facas preparadas para a detonação, conseguiu acabar com muitos dos inimigos que viam. Izuku viu que Paladina estava tendo dificuldades com a quantidade de inimigos. Izuku: bom trabalho Bakugo, mas a Paladina precisa de mais ajuda. Bakugo: certo, Kirishima vem comigo. Kirishima: pode deixar. Kirishima foi na frente, tancando a maioria dos ataques dos inimigos, e ambos deram suporte à Paladina. O drone de vigilância que o presidente deixou no lugar para monitorar batalha, que captava tudo em momentos, focava em Izuku lutando e usando sempre as técnicas corretas nos momentos corretos. Isashi: incrível, comparado àqueles clones ele parece um mestre. 5. Eu sabia que ele era bom, mas não me lembro dele ser tão bom. Mei: essa é a verdadeira força do Izuku, o perfeito ideal das artes marciais, mais que qualquer mecanismo ou armadura. É isso que define a verdadeira força dele em batalha. O Atarigami: já localizei a força secreta, senhor presidente. Ótimo, vá até eles. Katrina estendeu suas mãos, que logo ficaram cobertas por uma aura branca, emitindo uma onda de energia branca. Todos Kud tentaram flanquear o grupo de heróis, começaram a se retorcer ao ter seus ossos remexidos de forma antinatural. Era possível ouvir vários estalos, e todos os gnomos e clones que estavam no alcance além de se retorcer gritavam de agonia. Peçonhento: imaginei que não fosse um Kirk agradável de ver em ação, mas é mais cruel do que eu imaginei. Katrina: apesar de poder fazer isso, nunca gostei de usar meu Kirk em grande escala, mas ainda sou a melhor heroína no meu país para incapacitar vilões rápido. Um gnomo chegou tentando atacar Katrina, mas Peçonhento lançou um frasco de vodro com veneno dentro que corroeu o corpo do gnomo e o matou. Katrina: e depois meu Kirk o cruel. Um gnomo maior correu em direção a Peçonhento. Paca, com as mãos no chão, fez um muro de suas placas rixosas metálicas ao Efiren e rapidamente foi até a placa por Amsal nela, ceando espinhos que executaram um gnomo que chocou contra o muro. Placa: parem de bater papo e lutem. Peçonhento e Katrina: desculpa. Um gnomo grande chegou esmagando ou empurrando clones e vilões do caminho. Laka lançou uma placa metálica que foi fincada no peito do gnomo. Katrina: alguns clones que estavam quase apagados criaram clones para ajudá-los. Katrina, vendo aquilo, se concentrou, estendendo 4 dos 5 dedos com a aura branca brilhando em suas mãos. A mente de Katrina: essa é minha técnica mais cruel, mas é necessária agora. Katrina: La marioneta. Os clones foram apoiar os clones que o fez, mas os ossos de seus braços e pernas se deformaram e se uniram além do normal. Os ossos, depois de esmagar os ligamentos das articulações, forçaram os clones a se mover e matar o que os criou, morrendo automaticamente depois, virando uma massa cinza. Logo Katrina manipulou outros 2 clones que estavam inconscientes. A dor imensa de ter as articulações espremidas pelos próprios ossos que se deformavam forçou os clones a acordar, e mexendo os dedos Katrina fez os 2 irem até o gnomo maior que Placa tinha acertado, e os clones subiram no gnomo, gritando de agonia, e rapidamente penetram o cérebro dos gnomos com as garras de suas armaduras. Mente de Placa: não levei ela tão a séria antes, mas agora ela oficialmente me dá medo. Mente de Camuy Woods: às vezes nos restringimos tanto a proteger nosso próprio país que nem pensamos nos grandes heróis e terríveis vilões que existem no exterior. Esses heróis com certeza são dignos dos postos de seus países. Disse o herói de maneira enquanto junto a Hawks só se mantinha ficado no resgate dos civis em si depois que os estrangeiros abrem no caminho. O avião pousou e o presidente saiu para falar com a força secreta, Melissa e Midnight. Todos ficaram em choque vendo o presidente descer do avião. Techmaster: outro presidente. Mas isso significa que o presidente que está na Aerotech é um clone. Presidente: exatamente. Wink: e como vamos saber se você não é um clone que também malvado ou coisa assim? Melissa:
E depois de ver aquele Twice criar tantos clones fica difícil saber. Toga. Sim, ele tinha me dito que podia fazer clones dele mesmo, mas não fazia por problemas pessoais. Eu nunca imaginei que ele poderia ser tão poderoso se resolvesse esses problemas. Presidente, querem uma prova? Muito bem, me acompanhem. O presidente levou o grupo até o lado direito do prédio. Em tal parte do lugar estava sendo rondada por clones e gnomos que foram eliminados sem dificuldades pelos heróis. Logo o presidente parou em dois pequenos painéis parafusados com o que pareciam uma placas de titânio. O presidente olhou para a pressão. Presidente, consegue abrir esses painéis? Pressão, moleza. Pressão foi até a placa de titânio e com os polegares nos parafusos dos apertou amassando e abrindo um buraco e tirando os parafusos dos dois painéis como se fossem tampinhas de refrigerante de latinha. Dentro do painel havia uma painete para reconhecimento de DNA. O painel de cima revelou uma tela. O presidente colocou a mão no compartimento para escanear do DNA. A tela acendeu como uma cor verde e a mesma disse-me uma mensagem com letras verdes: sistemas desativados. Presidente, esse é o terminal de emergência para desativar os sistemas de segurança. Só eu posso utilizar ele. Foi uma ideia que o primeiro presidente teve para casos como esse. Techmaster, porque o clone não alterou a amostra de DNA que o sistema reconhece. Presidente, o sistema que permite a alteração está no meu escritório e só pode ser acessado para alteração com as amostras do presidente e seus sócios ou funcionários de confiança, e ele é sempre atualizado com o melhor sistema de defesa para impedir hackers. Techmaster, entendi. Sem o sistema de segurança o grupo entrou. As câmeras de segurança alertaram os vilões que se prepararam para a batalha e protegiam o clone do presidente em sua sala. Pressão chegou derrubando a porta. Spinner tentou atacar-o, mas com um golpe Pressão acerta Spinner no rosto com toda a sua força, quebrando sua cara totalmente e fazendo ele chocar contra a parede da sala do presidente. Kurogiri foi ver o corpo de Spinner e além do rosto desfigurado com o crânio totalmente quebrado, Kurogiri percebeu tocando Spinner que a onda de choque do ataque quebrou praticamente todos os ossos do corpo. Spinner não era nada além de um saco de ossos moídos, nem maior Kirk de cura poderia salvá-lo. Morreu quase instantaneamente, estava morto. Morrendo de medo e com o cu tão trancado que nem fumaça passava, Kurogiri usou seu comunicador para chamar Alforone. Porém a névoa de Midnight, que provocava sono, entrou na sala e pouco antes de cair no sono com o resto de membros, Kurogiri usou as últimas forças para abrir um portal por onde Alforone passou. Todos ficaram cheios de medo ao ver que Alforone entrava na sala, prendendo a respiração para não ser afetado pelo gás de Midnight. Assim que terminou de entrar na sala, estendendo suas mãos, criou um ciclone que dissipou o gás da heroína. Monte de Melissa. Mersa, o Alforone tá aqui, eu tenho que servir pelo menos para atrasá-lo. Melissa avançou para o ataque. Techmaster. Espera. Melissa bateu no rosto de Alforone e mal conseguiu arranhá-lo. Alforone. Seu controle do Alforone bombas é limitado, muito limitado. Não pode usar mais que 35% sem se lesionar, não é? Melissa. Como você descobriu? Alforone. Não te contaram, garota, eu criei o Oniforal. Você e os portadores anteriores são só sucessores do meu irmão fraco e patético. Alforone chutou Melissa para longe, deixando ela com possíveis fraturas etaricamente estampada contra a parede do fim do corredor perto da porta de saída. Midnight tentou liberar mais do seu gás sonífero, mas lançando um ataque de energia ao vilão a deixa inconsciente. Pressão desesperado deu um soco com toda a sua força no rosto de Alforone e tirou um pouco de sangue fazendo o vilão sangrar um pouco pela boca. Alforone segurou o braço de Pressão e deu um leve sorriso. Alforone, nada mal, foi um golpe com força total, certo? Pressão ficou tenso e começou a suar frio. Pressão, sim, juro por Deus que usei toda a força. Alforone. Claro que não está ao meu nível, mas a força de seus ataques me lembra os golpes comuns que o Almighty costumava dar. Se o Shizaki não tivesse uma individualidade base tão boa, eu roubaria sua para ele com certeza.
Alforone arremessou pressão para a parede e preparou um ataque de energia para aniquilar os heróis que por medo estavam juntos perto do presidente original. Wink, depressa corram para a porta. Disse enquanto corria para a porta. Todos os presentes se agarraram a Wink que viu Melissa. A mente de Melissa. Que droga, esse golpe claramente não foi um golpe sério, preciso de ajuda sozinha eu não consigo. Melissa começou a ter a visão da antiga mentora de Almighty Nana Shimura. Nana, sim de verdade, você precisa dos seus companheiros, mas tem que ajudar os que estão aqui primeiro. Disse a visão de Shimura, viu Wink se transportando com seus amigos para perto da porta, logo pegando em seu ombro e se transportando para o lado de fora ao lado da porta. Melissa, temos que correr e avisar aos outros. Techmaster Perai. Techmaster usou a tecnopatia na porta da Aerotech e depois de aparentar esforço, parou um pouco tonta. Toga, ó o que você fez. Techmaster, liguei o sistema de segurança, deve atrasar ele um pouquinho. Enquanto seus aliados se levantavam, Alforone os esperou. Alforone, levantem logo, vão ter tempo para cochilar, depois vão logo para a batalha. Twice fique aqui. Kurogiri abriu um portal e o Shizaki ficou a postos, mas seu mestre parou de repente. Shizaki, o que foi, mestre? Alforone, fique aqui, vou passar meu Kirk para você. Shizaki, agora? Por quê? Alforone, porque apesar de estar confiante, desde que usei o mergulho de mente no espírito de aço não deixo de ter um mau pressentimento. Vou usar uma cópia do meu próprio Kirk depois de passar o original para você. Aldoro pegou uma faca e cortou alguns pelos de seu braço. Alforone, coma. Sem dizer nada, Shizaki cumpriu a ordem e alguns segundos depois sentiu muita dor de estômago. Alforone, o Onifural acumulou energia por gerações para tentar alcançar meu poder, e só danifica o usuário quando usado. O corpo não está preparado para a porcentagem que o usuário tenta utilizar, uma porcentagem que seu corpo não suporta. Já o meu Kirk já tem uma energia acumulada que supera a do Onifural atual. E como é a primeira vez que ele é transferido, ele está relutante. Shizaki ainda se contorcia de dor. Alforone, sei que você pode suportar a minha individualidade. Se eu falhar, você terá todo o poder para controlar o mundo. Confio em que vai usá-lo bem. Twice cuide dele até que a dor pare e aguarde ordens dele. Kurogiri, mande eles e o clone do presidente para outro covil. Kurogiri cumpriu a ordem e abriu um portal para outro covil, disse Alforone saindo. Na cidade em caos, os clones de Twice presos se multiplicavam continuamente, deixando a bola de clones mais pesada, que começava a quebrar o pilar. Mas Endeavor ataca com uma ampla rajada de fogo, queimando todos os clones. Endeavor, já me recuperei. Shoto, queime os clones do outro pilar. Todoroki cumpriu a ordem e junto a Endeavor queimaram os pilares com a maioria dos clones ainda em condições de combater. Melissa, a força secreta e Midnight e o presidente chegam. Melissa, ainda estamos com muitos problemas. No momento em que Melissa termina a frase, portais se abrem e Alforone, Stein, Moonfish, Dabi, Gentleil Brava aparecem. Alforone, Kurogiri, traga a isca. Kurogiri obedeceu e um portal surgiu trazendo Toshinori. Alforone, parecendo ter desprezo pela presença de Toshinori, transformou suas mãos em garras de osso e as colocou no pescoço de seu antigo inimigo. Melissa, Almighty. Gritou a sucessora do Onifural, desesperada e impotente. Alforone, isso é o que ele foi, criança, agora tudo o que resta. E essa carcaça esquelética e patética, o animal ferido agora parece quase um cadáver. Almighty, Melissa, fiquem juntos. Alforone, vamos acabar com isso. Disse Alforone, cortando a garganta do antigo símbolo da paz e logo arrancando sua cabeça. Melissa quis avançar em Alforone com raiva, mas pressão a detele. Segundos depois, os vilões e heróis que ainda estavam de pé entraram em combate. Alforone ergueu as mãos, criando uma tempestade. Raios começaram a cair. Placa, que estava mais perto dos civis resgatados, achou um grande pedaço de concreto no chão. Placa, se juntem no concreto, rápido! Gritou o herói americano, com todos no grande pedaço de concreto. O herói ergueu placas de metálicas em volta dos civis. Placa,
Atenção todos, fiquem aqui juntos até a tempestade passar, não toquem nas placas que vão estar a salvo da corrente. Roubei esse Kirk de um vilão que estava gravemente lesionado, o imbecil ficou muito confiante e foi vencido por uma criança. Pressão ficou surpreso. Mente de Pressão. Esse Kirk o mesmo do vilão que eu deixei tetraplégico. O guerreiro Vendaval estava preocupado, mas não tanto quanto os outros. Pressão, qual o seu problema? Guerreiro Vendaval, se isso em uma tempestade significa que tem ar frio lá em cima e ar quente aqui embaixo. Pressão, e dai. O guerreiro Vendaval se concentrou e as correntes de vento se agotaram. Guerreiro Vendaval, se o ar frio e o ar quente se chocam podem formar um tornado, nessas condições com a minha individualidade posso forçar pressão, grande. Guerreiro Vendaval, se eu me concentrar. Os ventos ficaram cada vez mais e mais fortes. E logo se uniram lentamente, formando um tornado. Toga, que viu Pressão ser levado enquanto desviava de ataques de Bonefish junto à Paladina, se desesperou e correu atrás de Pressão, que conseguiu chegar até Pressão e se agarrar nele antes que o tornado finalizasse sua formação. Com o tornado formado, o mesmo foi em direção a Alforone, que voava no céu controlando os raios e a tempestade. O tornado colide contra o vilão, desestabilizando um pouco o mesmo, mas o mesmo rapidamente cria um tornado para combater o tornado do Guerreiro Vendaval. Guerreiro Vendaval, Kirk de ciclone. O ciclone de Alforone, junto à tempestade que Alforone tinha criado, fez com que o vilão tomasse a dianteira. Gato estava cansado e mal tinha forças para absorver energia. Mente de Gato. Droga, eu queria ajudar, mas nem tenho poder para gerar energia. Kaminari chegou correndo perto dele. Kaminari, você era o cara incrível que estava fazendo tudo aquilo. Gato, sim, mas eu fiquei sem energia depois de segurar tantos clones. Kaminari, quero uma carga. Ainda tem uns 2000 volts sobrando. Gato, 2000 volts eu só posso armazenar até 1800 volts sem precisar carregar. Kaminari, isso não é nada, minha melhor carga é 10.000 volts. Gato, deixa de se exigir e passa para cá. Kaminari começou a dar sua energia a Gato e aos poucos o herói profissional recuperou suas energias. Gato, ei garoto, qual seu nome real? Kaminari, Denki Kaminari. Gato, Denki Kaminari, eu do fundo do meu coração obrigado. Gato se ergueu em um carro destruído e Alforone jogou um relâmpago na mesmo que foi imediatamente redirecionado para Alforone, que pego de surpresa retrocedeu. E juntos conseguiram igualar as coisas. Todos sentiram que a gravidade aumentava aos poucos e todos meus Alforone sentiam seus corpos cada vez mais pesados. Izuku e Paladina, que estavam tendo lutas igualadas com Stein e Moonfish respectivamente, sentiram o pesar assim como os vilões. A Paladina só se mantesse em pé porque apoiou seu corpo em sua lança, viu acima dela Moonfish, que estava com as lâminas dos seus dentes começando a envergar pela gravidade. Notando isso, a heroína inglesa faz sua lança aumentar de tamanho, acertando a barriga do vilão e o derrotando. Davi lutava contra Endeavor e o Ink lutava contra Genli, mas todos sentiram o peso da gravidade. Melissa, com o Onifural que a ajudou a resistir ao aumento de gravidade, subiu no tornado. Guerreiro Vendaval, temos que cancelar o Kirk da gravidade. Alguma ideia? Pressão. Quirks que manipulam elementos ou forças da natureza normalmente exigem concentração. Temos que acertar um golpe direto. Toga, mas você mal conseguiu arranhar ele. Melissa, não precisamos arranhar ele, só precisamos fazer ele se desconcentrar. Pressão. Toga, pega meu sangue e copia meu gear para atacarmos com toda a força que der. Toga, mas eu posso entrar em frenesi e não parar. Pressão. Para de citar Crepúsculo, eu te salvei, você me salvou, eu sei que você vai conseguir se controlar, acredito em você, mito. Toga. Toga deu um rápido beijo em Pressão. Toga, eu te amo mais que qualquer um. Niciara logo morder o ombro esquerdo de Pressão e beber seu sangue como uma vampira. Com dificuldade Toga resistiu aos seus desejos e parou de sugar, se transformando em Pressão. Pressão. Vendaval dá um impulso ai.
O guerreiro vendaval cumpriu a ordem e desfez o roenado, reunindo toda a força que restava do mesmo em uma forte ventania que impulsionou seus amigos que juntos acertaram um golpe com toda a força que podiam usar sem se ferir, coisa que foi suficiente para desconcentrar e empurrar um distraído Alforone para fora do tornado, caindo a poucos metros de distância de mesmo no chão de concreto. O guerreiro vendaval começou a cair sendo pego por Wink em um salto e teletranspôs de equipagem. Dar graças a que o kick de gravidade tinha se dissipado. Alforone sem problemas se levantou e com esforços os heróis que caíram próximos a ele ficaram de pé. Os que estavam combatendo antes de sentir os efeitos da gravidade aumentada retomaram seus combates. Alforone começou a ir em direção a Melissa. Mente de Melissa. Juntos temos uma chance, mas nosso poder coletivo não se mantém alto. O dele por ser único é constante. Alforone ia atacar Melissa, mas foi pego pelos frascos com veneno de peçonhento que mesmo sal dissolvendo a pele do vilão, dissolveu seu terno e causou queimaduras consideráveis em sua pele. O vilão se gira para atacar peçonhento, mas é atacado por Katrina, que põe a mão no seu joelho e graças ao seu Kirk de manipulação óssea desloca completamente o joelho esquerdo e o ombro direito do inimigo, mas ambos heróis são rapidamente repelidos e jogados contra o concreto pelos porcampos gravitacionais. Ryuki o ataca, as manipulando a terra. Alforone as prende em sua forma de fração e com um campo de gravidade que a repele e a joga para longe, fazendo a mesma atravessar vários prédios e caindo inconsciente. Gato tenta atacar com eletricidade flutuando no carro destruído, mas é inútil e o mesmo é atraído para o chão quase caindo inconsciente com a colisão. Alforone, já chega. Alforone aumentou mais a gravidade que antes. Os que estavam de pé caíram e os que estavam caídos se retorceram de dor. Izuku voou Alforone longe e usando todas as forças que ainda tinha se arrastou até ele que estava indo dar o golpe de misericórdia em Melissa. Alforone, quando eu acabar com você nenhum outro herói sequer vai se levantar contra mim. Melissa. Errado. Eu conheci alguém não muito diferente de mim, alguém que seguiu adiante e trabalhou duro para ser reconhecido como um igual por uma sociedade que naturalmente despreza Senkunks como ele como eu na maior parte da minha vida. Izuku vai se arrastando e continuou o discurso. Izuku, eu disse que sempre vão existir pessoas que se levantam diante de vilões como você. Alforone, conheço ele, garota, disse para Melissa olhando para Izuku, que tentava se levantar ficando de joelhos com dificuldade. Alforone, no plano mental você pode até me derrotar, mas no plano físico você é o mais fraco daqui. Izuku, sei disso, eu sempre soube disso. Izuku quis ficar de pé, mas Alforone aumentou um pouco a gravidade, frustrando sua tentativa. Izuku, eu sempre me aperfeiçoei, não só pelos que queria salvar, mas por mim também. Corpo que eu tenho e que aperfeiçoei com cada gota de suor e a coragem que tenho para salvar pessoas e tudo que sei que me torna um herói mais do que qualquer Kirk ou armadura. Oh, que forja um herói e a coragem e o desejo de proteger. Todos aqui CPMP humanos que se uniram para te combater, mas com seu poder e descaro você feriu até seus aliados. Melissa, isso mesmo, isso é coisa de um verdadeiro monstro, não de um humano. Os humanos, por piores que sejam, sempre criam lações e se ajudam, não importa o porquê. Os laços, a coragem e a determinação por sobreviver nos tornam fortes. Isso é ser humano. Disse Melissa batendo no chão e sentindo as faíscas em suas mãos, sentindo a mesma sensação que teve depois de ter sua visão com Nana Shimura e os outros portadores. Nana Shimura apareceu, sendo um espírito que todos podiam ver dessa vez. Nana, você compreendeu esse sentimento, Melissa? O espírito de Toshinori apareceu. Toshinori, parabéns, Melissa. Nana, escolheu uma ótima sucessora a Toshinori. Melissa, o sentimento que existe dentro de todos nós. Onifural era isso que queria dizer. Alforone ficou assustado e mais quando viu o espírito de seu irmão e primeiro portador do Onifural surgir em sua gente. Alforone, seu verme insignificante, o que é isso? Primeiro portador. Um poder que você nunca vai sequer compreender, irmão. Melissa sentiu uma vibração como se o Onifural estivesse ressoando em uma espécie de tom. Logo viu como o corpo de Izuku brilhava de uma forma semelhante ao dela quando tinha o Onifural ativado.
Logo o corpo de Bakugo, Mirio, Kirishima, Pressão e o Guerreiro Vendaval começaram a brilhar e todos se levantaram ouvindo a voz do primeiro portador junto a todos que estavam na cidade. Primeiro portador. Esse é o verdadeiro poder do Oni for AL, e uma transferência passiva. Não vai durar muito tempo, acabem com ele pelo futuro do mundo. Melissa deu o primeiro golpe, que jogou a Alforone para trás e fez o mesmo fuzir sangue. Mente de Alforone. Esse golpe foi 3 vezes mais forte que os golpes mais fortes do Almighty. Izuku com chute de karatê na cabeça de Alforone fez o mesmo cair e rolar alguns metros no chão. Mirio e Kirishima chegam para golpear, mas Alforone com dificuldade segura os golpes dos dois com uma mão para cada e os afasta com um Kirk de gravidade, logo distorce e levanta pedras para esmagar seus inimigos, mas Mirio com sua intangibilidade as atravessa antes de ser esmagado e Kirishima, graças ao seu endurecimento aperfeiçoado, a suporta. Melissa avança e ataca a Alforone, que a bloqueia e a repulsa para longe com uma garra de osso que fere. Todos sentem a dor de Melissa. Alforone foi até Melissa, enquanto isso Izuku foi até Mirio. Izuku, não podemos levar muitos golpes ou vamos perder. Mirio, sim, especialmente com o dano transferido. Izuku, Mirio, você é o mais experiente de nós, nos lidere. Mirio afirmou com a cabeça. Melissa evitava os ataques de Alforone com dificuldade. Alforone nunca vai me vencer se fugir. A Alforone agarrou as mãos de Melissa, forçando ela a uma disputa de pura força bruta. Melissa, diferente de você, eu não luto sozinha. Izuku, Mirio, Kirishima, o Guerreiro Vendaval, Bakugo e Pressão chegaram. Alforone se distrai e Melissa aproveita para lançar o vilão com toda a força. Melissa, você luta contra tudo, dá uma unidade força. Alforone foi lançado por Melissa até Mirio, que usou seu Kirk de controle de terra, mas foi inútil diante da intangibilidade de Mirio, que rapidamente avançou e com sua força aumentada o estampou contra o chão. O vilão para um ataque de garra, mas o mais experiente consegue esquivar e atava com um soco atravessando a barriga do vilão para deixá-lo enjoado e atacá-lo no rosto, mandando ele para longe. Mirio, experiência. Melissa e Mirio tentam atacar, mas são repelidos por um ciclone criado pelo vilão. Mas Pressão, com a força da pressão do ar gerada pelo impacto e o arte comprimido de seus dedos, rapidamente restringe os movimentos do vilão. Bakugo chega e com uma série de golpes de mão aberta, unindo o poder do Oni Foral com das suas explosões, alvejou o vilão, que ficou de joelhos. Pressão e Bakugo. Poder. Graças à Pressão e Bakugo, Izuku e o Guerreiro Vendaval chegaram. Izuku distraiu Alforone, desviando dos seus socos, enquanto o Guerreiro Vendaval acertava uma série de socos rápidos nas costelas de Alforone. Logo, com uma derrubada rápida, fez o vilão cair. Izuku, Guerreiro Vendável. Técnica. A Alforone se levantou e tentou golpear o Guerreiro Vendaval, mas Kirishima o intercepta, bloqueando seu ataque com seu corpo e devolvendo o soco, deixando o Alforone caído no chão. Kirishima. Resistência. Logo todo o grupo saltou alto e, enquanto estavam no ar, sentiram seu poder aumentar cada vez mais. A energia de todos no Japão e todos de diferentes partes do mundo que viam pelas imagens gravadas pelos noticiários começou a se manifestar e ir até eles em forma de raios brancos. Todo o grupo se preparou para acertar tantos socos quanto fossem necessário em Alforone. Mirio, vamos fazer isso por um amanhã melhor, pessoal. O grupo caiu em direção a Alforone e Melissa gritou o nome dos machos mais poderoso. Melissa, Everyone, Multifast Jab Smash. Uma série de incontáveis socos super rápidos que causavam vários estrondos, rompendo a barreira do som, acertaram Alforone em todo o seu corpo. A força foi tanta que abriu uma cratera que engolou quase metade da cidade. Depois daquele ataque, todos que participaram dele caíram exaustos e completamente sem energia. Alforone Jupansal existia mais, mal tinha sobrado sangue dele para contar a história. O primeiro portador, junto aos 8 anteriores, apareceram para o grupo de jovenzeiros valentes. Primeiro portador. Eu falo por todos aqui quando digo obrigado, ajudaram a fechar um ciclo muito longo, isso significa muito para todos nós. Melissa, espera agora que o Alforone tá morto, o Oni Foral vai deixar de existir. Primeiro portador.
Não onde existir o bem sempre vai existir o mal e vice-versa e parte da natureza humana. O Kirk Alforone ainda existe, mas fechar esse ciclo vai garantir uma longa era de paz, até que o Kirk Alforone surja novamente e estejam preparados. Todo o grupo sem dizer nada confirmou com a cabeça. E completamente exausto pela luta e por liberarem todo o poder acumulado do Oniforal e que o mesmo captou das pessoas do mundo apensa, deitaram no chão sem conseguir mover seus corpos, mas ainda perfeitamente conscientes. Bakugo. E será que ele morreu mesmo, gente? Melissa. Bom, mal assobrou sangue dele aqui, então nosso poder combinado foi tão forte que fez ele se degradar quase totalmente com os golpes supercarregados do Oniforal. Mas mesmo assim o Kirk Alforone ainda existe. Pressão. Então ele virou fertilizante, mas o Kirk ainda existe. Nírio. Isso, o Oniforal pode ser transferido e parece que também pode se espalhar pelo corpo de pessoas em que o usuário confie temporariamente. O Alforone pode ter a mesma propriedade por ser, digamos, seu Kirk irmão. O Shizaki não apareceu, ele deve ser o novo portador. Izuku. Vamos ter que continuar lutando contra um novo portador. Kirishima. Pode contar comigo, pessoal. Guerreiro Vendaval. Comigo também. Pressão. Também tô nessa. Todos concordaram em formar uma equipe juntos, assim que todos fossem profissionais. Izuku, reunindo suas últimas forças, conseguiu mexer o braço direito, pegou o seu colar olhando para a presa de javali. Mente de Izuku. Eu lutei, sobrevivi e venci batalhas, vencendo essa junto a todos os meus amigos. O que acha disso, Safari? Endeavor e Davi, mesmo desgastados, continuaram lutando. Davi acerta suas chamas em Todoroki que o herói grita preocupado pelo seu filho. Davi, não finja que se preocupa com seus filhos, seu monstro hipócrita. Disse o jovem Vião, lançando uma rajada de fogo que Endeavor respondeu como uma de poder equivalente. As chamas de Endeavor se extinguiram, mas um rastro das chamas de Davi continuaram no campo de batalha, nublando sua visão. Davi. Nesista, suas chamas são extinguidas e velhas, as minhas não. Endeavor, aproveitando a distração de Davi, expeliu fogo pelos seus pés com grande força, transformando seus pés em propulsores, foi para trás de Davi e acertou um soco direto na sua mandibola. O mesmo quase caiu nocauteado, mas a determinação e sede de vingança do jovem manteve de pé, porém com a mandibola deslocada. Endeavor não se distraía. Disse, pegando o braço de seu filho e o apertando em um abraço forçado para se propulsionar com ele para o mais alto possível e lá liberar todo o poder do seu Kirk sem ferir inocentes. Endeavor. Sei que cometi muitos erros, e sei que você com razão nunca vai me perdoar pelo que eu fiz. Endeavor pensou em seus outros filhos aos que na maior parte de suas vidas feriu, e apesar de sair abandonar os mesmos os deixou de lado, pensando por último em sua esposa, que foi a pessoa que mais feriu e prejudicou. Endeavor. Eu estava cegado pela vontade de superar o Almighty, e só depois de finalmente conseguir vi que era um fardo imenso ser o número 1 e não sabia o que fazer, mas graças à orientação do meu antigo rival, eu pude ser um símbolo da paz diferente para o povo e buscar lentamente a redenção daqueles que eu prejudiquei. Endeavor começa a emanar ondas de calor e ter um brilho laranja. Endeavor. Entendo que preciso te deter, e que não vai me dar seu perdão, mas quero que saiba que eu realmente me arrependo. Endeavor atingiu a altura suficiente para usar seu último ataque. Mente de Endeavor. Não vou poder me redimir, mas se eu morrer aqui, talvez me redima de alguns dos meus pecados. Disse Endeavor, realizando uma imensa explosão de chamas no céu. O ataque foi tão potente que uma espécie de aurora boreal foi vista em todo o Japão. Endeavor caiu no chão todo queimado e inconsciente. Davi caiu próximo ao seu odiado pai. Felizmente Crush Placa e os outros heróis desfizeram a proteção dos civis e ajudaram o herói número 1 do Japão. Tanto ele quanto Davi foram atendidos e sobreviveram por muito pouco. Durante a recuperação, Endeavor buscou melhorar sua relação com sua esposa e seus outros filhos, dando mais passos em seu processo de redenção. Davi também se recuperou, mas foi preso e, não aceitando a derrota, explodiu em raiva e se entregou à loucura, se comportando como um animal irracional.
O governo, clonando partes do corpo de Eri que estava seguro no necrotério, conseguiram produzir as balas anti-Kirk. Os vilões mais relevantes e com maior ficha criminal da Liga que sobreviveram à batalha tiveram seus Quirks removidos e ficaram detidos, com exceção de Labrava, que foi orientada por Gentle a dizer que o mesmo a forçou a fazer tudo, fazendo tudo passar como uma síndrome de Estocolmo muito grave. Os policiais e heróis encontraram o clone do presidente e o mataram. Com o passar do tempo, todos os jovens heróis não profissionais cresceram e se tornaram profissionais, alguns como postos na futura lista dos top 10 nacionais. Izuku revelou publicamente sua identidade e conseguiu vencer de uma vez o preconceito que existia pelo mesmo não possuir Kirk. Ele e Mei, com a ajuda da Aerotech, fundaram uma academia de polícia para uma futura unidade conhecida como Elotão de Aço. Todos os membros eram sem individualidade ou com individualidade considerada fraca. Todos passaram por um treinamento intenso com Izuku Aizawa, Bestos Jeans e Eiji Shot e outros heróis especializados em combate corpo a corpo, não só do Japão mas também uma vez receberam conselhos e treinamento da heroína inglesa Paladina e outros heróis de outras partes do mundo que Izuku conheceu depois de viajar pelo mundo durante alguns anos com Mei para aperfeiçoar suas habilidades de combate, entrando em contato com diversos oponentes e diversos estilos de luta. O pelotão do aço com o tempo substituiu a polícia convencional, com Izuku focado no treinamento dos recrutas e na liderança em campo e Mei focada na parte administrativa e construção das armaduras. Os aprovados eram apenas cerca de 30% dos candidatos iniciais, pois depois do caos causado pela Liga de Vilões, não só Izuku e Mei, mas também todo o sistema de heróis adotou políticas muito mais restritas de admissão, incluindo exames psicológicos na academia que eram chefiados pelo Dr. Tenma. O pelotão de aço, que tinha treinamento intenso em artes marciais e as armaduras, deteve praticamente todos os furtos e confusões causadas por vilões não muito poderosos, sendo excelentes heróis de apoio e o salvamento contra os vilões mais poderosos. Pressão, Toga e Tech Master, graças aos contatos que conseguiram com os anos nas áreas de psicologia e medicina e com a orientação de empresários e dos próprios profissionais da área de saúde e apoio de heróis profissionais, abriram uma fundação para ajudar pessoas com problemas físicos e psicológicos que viram de seus quirks, sendo a remoção dos mesmos feita em caso de que não existisse outra alternativa. A Istpre de Pressão com Toga foi a publicidade perfeita para a clínica e uma história bem emotiva que incentivou muitos a revelarem seus casos à imprensa e buscarem ajuda. Com o tempo, Izuku, sendo o líder do pelotão de aço, conseguiu entrar no posto 10 do top 10 de heróis nacionais, tendo a fama do herói de apoio mais confiável e também um ótimo herói de resgate, sendo virtualmente imbatível em combate corpo a corpo. Nota do autor: um ser virtualmente invencível em algo, significa um ser que tem chances mínimas, quase nulas de perder em uma determinada área. O mal sempre existiria e os heróis sabiam que Shizaki ressurgiria como novo portador do Alforone e outros vilões sempre tentariam fazer o mal à sociedade, mas tanto eles quanto a sociedade estariam prontos para as ameaças, tanto a nova Nuhu, uma Valkyria mortal, e os outros do top 10, incluindo o Espírito de Aço, o herói tecnológico, o herói que claramente não era o mais poderoso, mas era o mais determinado, surpreendente e um dos mais habilidosos do Japão e talvez do mundo, uma verdadeira inspiração para os considerados fracos. Não era o símbolo da paz, mas era um símbolo de segurança para o povo e uma futura lenda para as gerações que viriam. Já com 25 anos e trabalhando como principal líder e fundador do pelotão de aço, Izuku estava nervoso na sala de parto e depois de muito nervosismo, Mei conseguiu dar à luz a 2 gêmeos, Izumi e Hayato. Viviam em Shizuoka, no Japão. Seus filhos fizeram 4 anos e foram ver suas individualidades. Doutor, bom senhor Izuku Midoriya e senhora Mei Midoriya, seus filhos são perfeitamente saudáveis. Seu filho Hayato tem o Kirk visão de calor, mas sua filha Izumi, Mei, algo errado, doutor. Doutor, Izuku, a pequena Izumi não tem individualidade. Izumoi ficou triste, mas sua mãe fez o melhor para animá-la. Mei, não fique triste, Izumi, você pode fazer o que quiser, não ter Kirk não é impedimento, ou seu pai já provou isso.
Izuku fez carinho na cabeça de sua filha e a mesma se animou. Izumi, parabéns pelo Kirk, irmão. Mente de Izuku. Parece que meu legado vai continuar. E se a Izumi não quiser me suceder e quiser se dedicar a outra coisa, tudo bem. Os membros muito confiáveis do pelotão podem dar continuidade ao que construímos. Se eu me aposentar ou algo ruim acontecer comigo. E essa foi a grande história de uma lenda. A lenda de Izuku Midoriya, a lenda do primeiro e maior herói tecnológico, Espírito de Aço. O que sempre seguiu em frente sem se render para ser um verdadeiro herói e uma lenda.